O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Avião. Aníbal Cavaco Silva escreve hoje um artigo de opinião no Observador para sublinhar a importância de acelerar a reforma do Estado em Portugal. O ex-presidente da República aconselha Luís Montenegro a não ceder aos burocratas que tentam impedir este processo e, apesar de reconhecer os atrasos, elogia o ministro Gonçalo Matias. Aníbal Cavaco Silva pede uma visão de futuro que acompanhe o ministro da Reforma do Estado, mas alerta que não têm faltado resistências. Cavaco Silva não coloca o ónus e a pressão diretamente no governo, como tem feito Passos Coelho, mas deixa avisos ao primeiro-ministro e faz 3 pedidos. Rui Casanova. Inteligência, discernimento e visão de futuro. O ex-presidente da República afirma que reformar o país é um interesse tanto dos portugueses como dos partidos e, por isso, pede às forças políticas que acompanhem a determinação do Ministro da Reforma do Estado. É a expressão utilizada por Cavaco Silva neste artigo, que sai assim em defesa incondicional de Gonçalo Matias, que tem enfrentado contestação dentro do próprio Executivo. Cavaco escreve que este Ministro já revelou possuir as ideias certas sobre a reforma e avisa que esta é uma oportunidade que não deve ser perdida. O ex-chefe de Estado alerta assim para os burocratas vindos dentro do próprio Estado e que tentam impedir estas reformas, por isso apela a Luís Montenegro para que não ceda e avance com as mudanças que o país precisa. Rui Cavaco Silva critica ainda o Tribunal de Contas. Em causa está a proposta do Governo, que pretende acabar com o visto prévio para contratos até 10 milhões de euros. Sim, na reação, a Presidente do Tribunal de Contas alerta que esta medida é uma porta aberta à corrupção. Ora, Cavaco Silva não concorda, considera incompreensível que o próprio Tribunal de Contas esteja a obstaculizar uma reforma. O ex-chefe de Estado escreve que o Tribunal de Contas assumiu-se exasperadamente como se fosse um detentor de poder burocrático. É o que escreve Cavaco Silva neste artigo de opinião publicado hoje no Observador. Rui Casanova com os destaques desse artigo intitulado A Reforma do Estado e o Poder dos Burocratas. Na análise, o publisher do Observador, José Manuel Fernandes, fala no artigo positivo e diferente das recentes intervenções de Cavaco Silva. Não acho que aqui o mais importante seja elogiar ou deixar de elogiar o governo nas oposições, até porque no fundo ele faz um apelo também às oposições, sobretudo à oposição socialista do PS. E neste momento ainda não houve, no que diz à reforma do Estado, grandes choques. Até pelo contrário. O Tribunal de Contas parece entender. Grandes choques políticos. Sim. Grandes choques políticos. Enfim, o Chega está fora, não é? Mas, por exemplo, o PS e os autarcas do PS estão dentro. Portanto, claro. Eu acho que é um artigo que não é propriamente como os artigos anteriores, que eram mais artigos de pugilato. Este é mais um artigo, de facto, académico-político, como ele escreve, e eu gostei de ler. A análise do publisher do Observador, José Manuel Fernandes, há instantes no E o Vencedor é. Este artigo de opinião de Aníbal Cavaco Silva está em destaque a esta hora no site do Observador. Mudamos de tema. O Governo ainda não avançou com a implementação das novas regras europeias para a transparência de salários nas empresas. O prazo termina no próximo domingo e o Executivo diz que estas medidas ainda estão a ser ultimadas. A União Europeia vai passar a proibir perguntas como quanto recebia no emprego anterior ou quanto espera vir a ganhar. Bruxelas vai também impor auditorias para identificar desigualdades de género no local de trabalho. Estas regras foram aprovadas por Bruxelas em maio de 2023. Os Estados-membros têm até domingo para transpor estas leis para a legislação nacional. A poucos dias do fim do prazo, fonte oficial do Ministério do Trabalho diz ao Observador que a transposição está a ser ultimada e que deve entrar em circuito legislativo muito proximamente. No entanto, na proposta de revisão da legislação laboral que chegou ao Parlamento, não existem alterações que correspondam a estas exigências europeias. A jornalista Marina Ferreira explica o tipo de medidas que passam a estar em vigor, com destaque para a igualdade de género. Estas medidas não são um passo de magia, não é? Mas o que se pretende é que as empresas passem a ter uma obrigação generalizada de fazerem um reporte salarial, lá está.
E quando for detectada nesta espécie de auditoria salarial que vai passar a ser obrigatória, quando for detectada uma diferença entre salários de homens e de mulheres superior a 5%, sem que a empresa consiga justificar objetivamente porque é que isto acontece, é um apertar das regras para responsabilizar as próprias empresas e para fazerem uma avaliação conjunta das remunerações. Marina Ferreira, jornalista da Economia do Observador. Na história do dia de hoje, estas medidas foram criadas para reforçar a aplicação do princípio da igualdade entre homens e mulheres através da transparência remuneratória. Este é o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Os primeiros impactos da greve geral devem começar a ser sentidos já hoje, com destaque para transportes, saúde e educação. O Metro de Lisboa e o Metro do Porto devem parar o serviço já hoje, a partir das 11 da noite. Nos comboios, a CP informa que os possíveis impactos da greve geral na empresa também devem começar a sentir-se já hoje, assim como nos barcos que fazem a travessia do Rio Tejo. Na educação, a greve convocada pela CGTP para amanhã surge em alturas de exames que podem ser afetados. A FENDPROF e o Sindicato Nacional do Ensino Superior vão aderir à greve. Há provas moda nas escolas e exames na universidade. Os diretores escolares já tinham pedido uma nova data para as provas e o Sindicato Nacional do Ensino Superior também já alertou que os exames podem sofrer perturbações. E destaque também, claro, para os efeitos desta greve na saúde. Enfermeiros e médicos do setor público, privado e social também aderem à greve geral. Os primeiros impactos devem começar a ser sentidos já hoje no arranque do turno da noite. A Federação Nacional dos Médicos apela à adesão dos profissionais de saúde contra o que chama a teimosia de Luís Montenegro. A expressão é utilizada pela vice-presidente da FNAM em declarações à Rádio Observador. Joana Bordalo Issá prevê constrangimentos nos hospitais, apesar dos serviços mínimos, e antevê ainda o adiamento de consultas. Esta greve irá condicionar, sobretudo, consultas e cirurgias a nível hospitalar, mas também as consultas nos centros de saúde. Os médicos vão cumprir os serviços mínimos na íntegra. Agora, tudo o que é cirurgia e consulta programada serão canceladas e adiadas. A vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos deixa críticas à legislação laboral e alerta para as possíveis consequências para os próprios utentes. Joana Bordalo Issá diz que alguns médicos têm sido alvo de pressões para não aderirem à greve. Temos recebido relatos de pressões, de ameaças e tentativas de condicionamento por parte de algumas administrações e chefias e queremos dizer aqui aos médicos que não estão sozinhos, que denunciem sem medo qualquer ameaça ou represália de que sejam alvo pelo exercício de um direito constitucional que é a greve. Para os médicos isto não é apenas uma luta laboral, é uma luta pela segurança dos doentes, porque profissionais mais cansados, sujeitos a horários imprevisíveis e ainda mais horas de trabalho significam mais riscos na prestação de cuidado. Joana Bordalo Issá da FNAM, em declarações à Rádio Observador, os médicos voltam a aderir à greve geral de amanhã, greve convocada pela CGTP, de recordar que desta vez a UGT não aderiu, mas admite convocar um outro protesto por altura da votação do pacote laboral na Assembleia da República. E subiu para 13 o número de mortes na sequência dos ataques em larga escala da Rússia à Ucrânia. Há também pelo menos 104 feridos. O número de vítimas continua assim a aumentar. O balanço tem sido atualizado hora a hora pelas autoridades ucranianas. Kiev denuncia que foram lançados mais de 70 mísseis e 600 drones esta madrugada. A capital foi a cidade mais atacada, mas há também registro de ataques em Kharkiv e Dnipro. Volodymyr Zelensky já veio pedir uma resposta eficaz por parte dos aliados. O especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner acredita que este é o início de um novo intensificar da ofensiva russa. Não se pode, digamos assim, dialogar com Putin, porque nós sabemos que Putin tem pouco interesse no diálogo e tem muito menos interesse em fazer um processo de paz, porque tem a sua posição maximalista, vai continuar a atacar desta forma, vai tentar fazer uma mega operação, como eu dizia, a partir do verão, na tentativa de desbloquear aquilo que são as chamadas cidades fortaleza, porque aí estaria aberto quase um caminho direto para Kiev. O especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner no Gabinete de Guerra desta manhã. A Rússia confirma ter realizado um grande ataque noturno em resposta a ataques terroristas da Ucrânia. É a expressão utilizada. Recorde-se que Volodymyr Zelensky já tinha alertado que estes ataques em larga escala podiam surgir a qualquer momento.
São agora 9h10, já a seguir o explicador sobre heranças indivisas com João Vale Azevedo, secretário de Estado da Presidência. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã? Donald Trump acredita que vai conseguir chegar a acordo com o Irão na próxima semana, é o que diz o presidente dos Estados Unidos numa entrevista à ABC News. Trump repete que falta ajustar apenas alguns pontos, numa altura em que o cessar-fogo parece cada vez mais frágil, com troca de ataques entre as duas partes na última semana. As forças de defesa de Israel atacaram na última madrugada o sul do Líbano. Há registro de pelo menos 2 feridos. Ontem, Donald Trump tinha anunciado a suspensão dos ataques entre Israel e o Hezbollah, mas Benjamin Netanyahu não afastou a possibilidade de continuar a atacar Beirute. No desporto, a Seleção Nacional faz esta manhã um novo treino na cidade do futebol, em Oeiras. A equipa continua assim a preparar o Mundial de 2026 para daqui a meia hora. Está marcada a conferência de imprensa de um jogador.